possamos qualificar as nossas relações a partir do Evangelho. É o que eu peço ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós iremos então para esse momento, para a mensagem. Começamos domingo passado esta série de mensagens intitulada Anseio pelo Melhor, qualificando a vida pelo Evangelho. Então, todos nós fomos criados para desejar o melhor. Nós temos pela nossa própria natureza o desejo do melhor. Tanto que tem uma frase bastante conhecida que diz assim, essa frase, é muito fácil se acostumar com aquilo que é bom. Essa é a realidade da vida. Então nós precisamos aprender a ansiar exatamente por aquilo que é melhor. Mas o que é o melhor para a gente? A importância de entender o que é o melhor para a nossa vida. E aí nós iremos entender a partir do momento que nós qualificarmos a nossa vida pelo Evangelho. É exatamente o Evangelho de Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus que irá nos orientar sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é o melhor para cada um de nós. Porque senão nós iremos cair no erro de acreditar no nosso coração que é enganoso, que é corrupto, e aí então nós iremos achar que coisas são melhores, mas quando nós tivermos essas realidades na nossa vida, nós iremos ver a frustração que elas trarão. Então, se nós queremos o melhor, nós precisaremos qualificar a vida, então, pelo Evangelho. Tem algumas frases, são conhecidas, essa introdução, vou fazer toda a mensagem, todas as mensagens dessa série, uma introdução para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não ouviram a primeira mensagem, poderem estar com a gente ao longo dela. Então, são algumas frases comuns aí no meio cristão. Deus tem o melhor para a sua vida. Quantas vezes nós ouvimos, nós falamos isso? Os planos de Deus são os melhores para você. E um versículo bíblico: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós poderíamos discorrer tantos outros aqui que iriam descrever exatamente o nosso anseio a partir de Jesus Cristo de querer o melhor, de saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas, queridos, olha o que o próprio Cristo fala para a gente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Cristo ele vai fazendo uma comparação de uma vida com ele e uma vida sem ele. Uma vida sem ele é exatamente uma escravidão do inimigo, onde ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É uma vida de total sofrimento, total dor, total perda. Mas quem está em Cristo Jesus, este experimenta uma vida, mas não qualquer vida, uma vida em abundância. Essa é a promessa do Cristo a cada um de nós. O que gera uma pergunta: por que tanta desconexão entre o que nós cremos e o que nós vivemos? Se nós sabemos que Deus tem um melhor plano, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Jesus conquistou para nós uma vida e uma vida em abundância, por que será que é uma grande desconexão entre isso que nós cremos e o que nós vivemos? Queridos, isso deve, no mínimo, provocar uma reflexão em nós. Olhar para aquilo que a palavra de Deus fala que é possível viver na nossa vida e perceber que na praticidade está diferente. Se a Bíblia promete uma vida em abundância e não é isso que nós experimentamos, isso deve provocar urgentemente em nós uma reflexão. Nós temos que levantar perguntas para entender o porquê que nós não conseguimos viver na nossa vida essa verdade do Evangelho. Queridos, mas quando nós fazemos essa reflexão, refletir sobre essa desconexão tem levado muitos de nós a encontrarmos mais justificativas para o ruim do que alternativas para o que é bom. Esse é um outro ponto preocupante. Entender que nós precisamos refletir por que a vida em abundância não é enxergada na nossa vida, e nós começamos a refletir sobre isso e somos levados pela nossa natureza pecaminosa ou para a nossa própria autodefesa, nós iremos dar mais justificativas por que as coisas estão ruins do que propriamente acreditar que elas podem ser melhores. Então, ao invés de tentar olhar a minha vida e procurar o melhor para ela, eu vou levantar argumentos para justificar quais razões a minha vida não vai tão bem assim. Em poucas palavras, defendemos mais a tese dos dias ruins do que a possibilidade de dias melhores. Nós temos essa tendência em nós de defendermos mais o que os dias ruins. Ruim por quê? Nós temos uma lista para poder defender essa causa. Mas e os dias melhores? E a possibilidade de dias melhores? Ela vai ficando
de lado. Só para fazer aí, aqueles que já fizeram a semana passada, só para recordar, e aqueles que não fizeram, façam hoje. Um rápido teste. Primeiro, justifique por que a vida não vai bem. Comece a pensar sobre a sua vida e definir, levantar argumentos que justifiquem as razões pelas quais a sua vida não vai bem. Se eu der 1 minuto, você consegue responder. Da mesma forma, se eu der 10 minutos, você vai precisar dos 10 minutos para responder. Mas olha a segunda. Defenda suas razões para dizer que tudo está bem. Então já é um oposto, é uma outra realidade. Então a primeira mostra que nós estamos defendendo o fato que a nossa vida não vai bem. Agora tenta defender as razões pelas quais você acredita que a sua vida está tudo bem. Sabe que é interessante a diferença entre as duas? É que na primeira nós iremos excluir a realidade de Deus na nossa história. Nós iremos apenas falar dos fatores que têm conduzido a nossa vida a momentos de dificuldade, nós iremos justificar as razões pelas quais nós sofremos, ou as razões pelas quais nós aceitamos a dor, a perda, o sofrimento, mas nós não iremos encaixar Deus nessa realidade. Nós iremos apenas encaixar Deus na segunda realidade. Só conseguimos perceber o lado bom das coisas quando identificamos o cuidado de Deus sobre nós. Porque responder essa segunda questão, de defender as razões, nós iremos dizer: vai tudo bem, porque graças a Deus não tem faltado alimento, graças a Deus está tudo bem lá em casa quanto à saúde, graças a Deus porque tudo vai se encaixando no seu devido lugar. É hora que nós enxergamos o agir de Deus sobre a nossa história. É quando a palavra de Deus que influencia a vida. Torna-se possível desejar sempre o melhor. Então nós percebemos quando nós olhamos a nossa vida sem ter a palavra de Deus como referência, nós sempre iremos argumentar por que as coisas estão ruins. Mas quando nós temos a palavra de Deus como referência, isso mostra que nós podemos viver o melhor. Nós podemos sempre desejar o melhor. Não podemos continuar nivelando a vida por baixo, se nos é dada a oportunidade de vivermos o melhor. Entenda isso. Nós temos por costume nivelar a vida por baixo. Tá bom o jeito que tá. Tá ruim, mas tá bom. E aí, então, quando eu olho a palavra de Deus, ela me possibilita viver o melhor, ansiar pelo melhor. Queridos, eu não posso continuar vivendo a minha vida nivelando ela por baixo. Se há um patamar melhor, se há uma realidade melhor, se há uma possibilidade de uma vida em abundância, eu preciso desejar essa vida em abundância constantemente na minha caminhada. Mas, queridos, o que nos falta é só uma coisa, então. Se a palavra de Deus mostra que há uma possibilidade de viver uma vida em abundância, só falta uma realidade: o anseio pelo melhor. O desejo nosso, uma disposição, uma vontade nossa de querer viver o melhor de Deus para a nossa história. Pensando nisso, nós conversamos a semana passada sobre uma outra realidade e hoje a realidade são os nossos relacionamentos. Domingo passado nós falamos sobre qualificar os nossos pensamentos. Hoje nós iremos conversar sobre esta série no seguinte tema: qualificando os nossos relacionamentos. O quanto que os seus relacionamentos precisam de uma qualificação, de viver um melhor patamar, de viver uma vida em abundância. E nós iremos aprender hoje como qualificá-los a partir do ensino do Evangelho. E o texto para nossa meditação, Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. Nós iremos, ao longo da mensagem, estudar o capítulo 3 completo. Então, se você tiver com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, ou se não, presta muita atenção na leitura da Bíblia, para você entender que o que nós estamos falando é exatamente o que a Bíblia está nos ensinando. Não é preceito humano, não é a filosofia humana, é apenas a própria palavra de Deus nos orientando. E aí, como qualificar os nossos relacionamentos? Colossenses 3, 5 a 11. Diz assim o versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. É um texto que aparentemente não fala de relacionamento, mas está exatamente inserido num contexto mais próximo da carta, que o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre relacionamentos, sobre como construir relacionamentos qualificados pelo Evangelho. E é através deste texto que nós iremos aprender nessa noite a qualificar os nossos relacionamentos a partir da verdade do Evangelho. A semana passada eu trouxe uma frase de Zygmunt Bauman, que um sociólogo que interpreta a nossa sociedade, interpretava a nossa sociedade, e exatamente o avanço dessa modernidade que ele chama líquida. Ele fala que nós tínhamos primeiro valores sólidos, e com esta geração, com a rápida transição, esses valores sólidos foram se deixando de lado e nós construímos novos valores que ele chama de líquidos, coisas que são feitas não para durar, não para permanecer. E esses valores então transformaram toda a nossa vida e principalmente a maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Olha o que ele vai dizer, que nós somos a geração do desapego. Talvez seja por isso que em vez de relatar suas experiências e expectativas, utilizando termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais em conexões ou conectar-se e ser conectado. Em vez de parceiros, preferem falar em redes. Ele fala que esta geração da desconexão, ou essa geração do estar desapegado das coisas, nós trocamos esses termos. No lugar de relacionamento, de relacionar-se, nós colocamos o termo conexão ou conectar-se. E nós vamos perceber como que isso muda a maneira que nós lidamos com as nossas relações. Por quê? As relações passam agora a serem superficiais e descartáveis, descomprometidas e parciais. Por quê? Porque hoje nós temos com a facilidade apenas de clicar num botão e desconectar as pessoas, desfazer as nossas amizades. Ou, por exemplo, neste momento de culto, nós estamos variando aqui no Facebook entre 12 e 18 pessoas. Pessoas entram, começam a assistir, mas elas têm o poder na mão de desconectar, de fechar essa página, de fechar esse momento de estudo da palavra e talvez procurar um outro culto, uma outra coisa. Porque esta é a geração que nós estamos vivendo, uma geração que facilitou as coisas da desconexão. É um sentimento de estar em meio à multidão, porém sentir-se solitário. É você olhando, por exemplo, as suas redes sociais e ver ali inúmeros amigos, milhares de amigos, centenas de amigos, e diante de uma necessidade de um relacionamento mais profundo, de uma ajuda, de um apoio emocional, você olha toda a sua relação do Facebook e não consegue pensar em alguém ali que pode comunicar com você, que pode auxiliar você. É exatamente o que nós sentimos nesse momento, as relações, é quando nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos nos sentindo solitários. Mas sabe qual que é o fator preocupante? A maior parte de nós não é fruto dessa geração. A maior parte de nós, neste momento, estamos assistindo o culto, nós não somos desta geração que naturalmente vive o desapego. Nós não fazemos parte, nós não somos fruto da geração que tem a facilidade de desconectar. Porque a nossa maneira de viver é diferente, os nossos valores, a nossa geração enxergava a vida de uma forma diferente. De qual geração nós somos fruto? Só para você entender que nós não somos fruto dessa geração atual, mas de qual geração nós somos fruto? Primeiro, uma estrutura familiar tradicional. A maior parte de nós crescemos com a figura materna e paterna em casa.
ou mesmo os dois estando muito próximos da nossa criação, ou pessoas que acabaram suprindo as nossas necessidades, talvez do pai que não estava junto ou da mãe que não estava perto, mas era exatamente uma estrutura familiar tradicional, onde nós tínhamos o contexto do pai, a mãe e os filhos. É dessa geração que nós somos fruto. Relacionamentos participativos e duradouros. Não era apenas o contexto família, mas nós trazemos à memória pessoas que viveram próximas a nós, pessoas que eram nossos amigos, nossos vizinhos, amigos dos nossos pais, que moravam na mesma rua, no mesmo bairro, trabalhavam na mesma empresa. Ou mesmo familiares que nós encontramos, que é exatamente os vínculos familiares estendidos, que é onde nós tínhamos muito próximos de nós os nossos tios, os nossos avós, pessoas que conviviam com a gente, faziam parte da família da gente. E ali vivia, a palavra naquela época era aglomeração, realmente, de pessoas que faziam parte da mesma família. Então nós somos fruto dessa geração. Mas sabe qual que é o problema? Nós também aprendemos a desconexão. Mesmo sendo fruto de uma outra geração, nós nos adaptamos rapidamente a essa geração que, com muita facilidade, está desconectando umas das outras. Mas por que que nós conseguimos nos adaptar a isso? Por que que aconteceu essa rápida adaptação da nossa geração, que era mais ligada, que era mais conectada, que era mais relacionamento, e como nós aprendemos a viver sobre essa nova realidade da desconexão? Simples, queridos. Os nossos traumas, a facilidade de evitar o confronto. Os nossos traumas provocados pelos nossos relacionamentos conturbados e a facilidade que nós temos apenas de clicar e desconectar as amizades, nos facilitou então viver esta nova geração. Mas se nós não somos fruto dessa geração, mas passamos a viver como ela vive, não tem como não causar consequências. Sabe quais são as consequências da nossa vida? Primeiro, afetividade multidirecional, suprimento emocional diversificado. Então, por consequência de nós sermos pessoas que querem relacionamentos profundos, porque entende que assim é a vida, mas passa a viver relacionamentos superficiais e desconecta com facilidade, nós passamos a direcionar para várias direções a nossa afetividade. E é por isso que as pessoas se apegam a animais, as pessoas se apegam ao trabalho, as pessoas se apegam à natureza, as pessoas se apegam à fotografia, as pessoas se apegam a tantas outras coisas para que isso possa desconectá-la de outras pessoas. Mas, querido, isso é uma marca ruim na nossa geração. Segundo, negacionismo relacional. A palavra negacionismo está tão na moda que eu pensei em trazê-la para o lado do relacionamento. A sensação de não precisar do outro. Se tem uma das frases mais colocadas nas redes sociais é: eu sou feliz sozinho, não preciso de ninguém. Ou no contexto gospel, quantas vezes nós ouvimos músicas aí que falam apenas de uma vitória pessoal que nós iremos, desculpa o termo, esfregar na cara dos outros aquilo que nós conquistamos. Porque as pessoas não nos aplaudiram, as pessoas não nos apoiaram, mas quando nós chegarmos lá, a nossa vitória vai ter gosto vai ter gosto de mel, vitória vai ter sabor de mel. Essas músicas que mostram exatamente esse negacionismo relacional. Nós não precisamos do outro. A terceira consequência, imaturidade emocional. A inabilidade com conflitos relacionais. Nós acabamos não sabendo mais tratar os nossos conflitos. Nós não sabemos mais restaurar as nossas relações. Nós estamos preferindo perder pessoas, afastar pessoas, do que tentar restaurar as nossas relações, por exemplo, através do perdão, através da reconciliação. Mas porque nós passamos por essa transição, sofremos então a imaturidade emocional. Queridos, o que que isso reflete? Desestrutura familiar, individualidade e limites. Um considerável aumento das chamadas doenças psicossomáticas por dureza de nosso coração. Esse é o grande problema. Exatamente pelo fato de nós acreditarmos que não precisamos de pessoas e tentamos direcionar a nossa afetividade, a certeza é que nós iremos sofrer as chamadas doenças psicossomáticas. E a razão é pela dureza do nosso coração. É exatamente isso. Pela dureza do nosso coração, muitos de nós estamos sofrendo
a marca dessa mudança na geração. E nós estamos sofrendo com doenças psicossomáticas, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, toda essa realidade, porque o nosso coração é duro demais para entender que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis na nossa vida. Queridos, é preciso um anseio pelo melhor. É preciso querer o melhor. Uma disposição de qualificar as nossas relações pelo Evangelho. Olha que Paulo fala no capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, segundo o desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós precisamos querer qualificar as nossas relações a partir do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso: fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele descreve qual é a marca dessa natureza terrena, para que nós possamos ser a natureza de Cristo em cada um de nós. E aí ele vai dizer que é uma convicção de fé. É exatamente uma disposição firmada em uma fé, firmada numa convicção de fé, que eu creio que na pessoa de Jesus eu posso viver um novo, uma decisão por mudança. Já que eu tenho uma convicção de fé, a minha decisão agora é fazer morrer a minha natureza terrena para que eu possa experimentar a realidade de Cristo e um desapego de nossos ídolos. Queridos, uma das coisas que tem destruído as nossas relações são os nossos ídolos, que muitas vezes é o nosso ego, que é o nosso coração. Aqui o texto ele vai dizer que a própria avareza, que é o apego ao dinheiro, que é aquele sentimento de vaidade, que é aquele sentimento de soberba, que tem destruído as relações. Então, muitas relações têm sido marcadas pela dor, pelo sofrimento, porque nós alimentamos os nossos ídolos e não buscamos o que Deus quer de cada um de nós. É preciso, queridos, qualificar os nossos relacionamentos. E o texto que nós lemos, de maneira bem breve, nós iremos passar 4 pontos que nós podemos qualificar os nossos relacionamentos. Então, se você deseja isso, marque o primeiro ponto: abandono de sentimentos ruins. Primeira realidade em Cristo Jesus. Se você quer qualificar os seus relacionamentos pelo Evangelho, aprenda a ter essa decisão. Abandonar sentimentos ruins. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, o primeiro passo para qualificar as nossas relações, comece a tirar da sua vida sentimentos ruins. Por quê? Porque eles promovem a divisão. Jamais nós iremos construir uma relação saudável, uma relação qualificada pelo Evangelho, se nós praticarmos qualquer uma desses sentimentos. Por quê? Porque a partir do momento que nós damos liberdade à ira, à indignação, à maldade, à maledicência e à linguagem obscena, nós iremos promover a divisão e também quebram a beleza da relação. São sentimentos que uma relação saudável não vai aguentar. Então, aquilo que é belo na relação, aquilo que é saudável na relação, com a entrada desses sentimentos, vai quebrar a beleza da relação. E aí, por que que tantas vezes nós olhamos o passado do nosso casamento e falamos, nossa, a gente viveu um tempo tão bom, nós vivemos um tempo tão feliz, tão alegre, tão saudável. E aí você começa a perceber o que mudou. O que mudou foi que nós permitimos que esses sentimentos ruins passassem a fazer parte das nossas relações. Primeiro passo, abandone sentimentos ruins. Segunda maneira de qualificar os nossos relacionamentos pelo Evangelho é o abandono de atitudes que não condizem com a roupa. Já vou explicar para você o que o termo roupa está fazendo numa divisão da nossa mensagem. Mais importante é entender que primeiro nós abandonamos sentimentos. Agora precisamos abandonar atitudes que não condizem com a nossa roupa. Olha o que diz o texto: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
O apóstolo Paulo está falando aqui de duas roupagens, de duas vestimentas, de duas coisas que marcam a nossa história e que vai marcar a maneira que nós iremos agir. Então, se nós estamos vivendo a roupa do velho homem, e quem é esse velho homem? É Adão. Se nós ainda temos a marca de Adão, descendência de Adão, se nós ainda estamos apenas vivendo a realidade de Adão em nós, nós iremos viver a mentira. Nós iremos viver de forma que as nossas relações não viverão a profundidade da verdade. Mas nós iremos apenas mentir uns aos outros. A construção de uma relação verdadeira será impossível. Mas ele fala de vestir uma nova roupa, que é exatamente a pessoa de Jesus Cristo com os seus feitos, com a sua obediência. Mas, queridos, nós precisamos aprender a abandonar atitudes que não condizem com a roupa. Não combina velhas atitudes sendo novas criaturas. Como que eu vou mentir na minha relação e provocar a parcialidade ou provocar uma quebra na confiança? Se agora eu sou de Cristo, eu pertenço a Jesus, eu sou revestido dessa graça, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho um novo coração, como que eu posso, a partir dessa realidade, queridos, viver as velhas atitudes? Então, se eu estou na pessoa de Jesus, eu preciso quebrar qualquer realidade do velho homem. Eu preciso buscar a santificação, viver sempre me revestindo do novo homem, Cristo Jesus. Não devemos ser Adão tendo Cristo. E pense muito bem nisso. Para que nós possamos abandonar atitudes que não condizem com a roupa, eu preciso deixar de ser Adão e aprender dia após dia ser Cristo. Então é deixar o velho homem e se revestir da pessoa de Jesus. Queridos, aprenda a fazer isso. Se você quer qualificar as suas relações, aprenda a abandonar atitudes que não condizem com aquilo que você é agora. Se você é de Jesus, se você passou pela transformação da sua história a partir da pessoa de Jesus, como nós vemos no começo desse culto, as velhas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Segunda atitude. Primeira atitude, o abandono de sentimentos ruins. A segunda, abandono de atitudes que não condizem com a roupa. Mas a terceira lição, para qualificar as nossas relações, disposição de viver sentimentos bons. Não basta apenas desejarmos abandonar os velhos sentimentos ruins. É necessário uma disposição nossa, uma busca nossa para viver sentimentos bons. Olha o que diz o texto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, se nós queremos qualificar as nossas relações a partir do Evangelho, nós precisamos sim abandonar velhos sentimentos ruins, mas a segunda atitude nossa em relação a sentimentos é uma disposição de viver sentimentos bons. Revestivos aqui é literalmente uma ordem, está no imperativo, é uma decisão que nós tomamos a partir daquilo que foi imposto a cada um de nós. Então, se nós entendemos que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, e isso agora facilitou para nós vivermos o que nós somos por natureza em Cristo Jesus. E ele vai dizer: é o reflexo de quem somos, eleitos de Deus, santos e amados. Se nós estamos em Cristo Jesus, isso vai refletir em nós sentimentos bons, por quê? Porque nós somos eleitos de Deus. Nós somos santos e amados. Então, essa nova realidade nossa, esta nova roupagem nossa, irá com naturalidade fazer brotar em nós sentimentos bons. Mas eu preciso tomar a decisão de entender essa realidade e viver aquilo que eu sou por natureza nova em Jesus, eleito de Deus, santo e amável. Reflexo do coração que recebemos. Paulo vai usar aqui o termo ternos afetos. A tradução literal é: põe o coração no que você está fazendo. Então você coloca o seu coração nas suas relações, envolva-se, entregue-se, deseja sempre o melhor nos seus relacionamentos. É exatamente esse desejo nosso quando nós, a partir de Cristo Jesus, procuramos viver as nossas relações. É entendendo que no meu casamento eu vou colocar o meu coração de forma plena.
Na criação dos meus filhos, eu vou pôr o meu coração para que eu possa amar os meus filhos. Nas outras relações, eu vou estar com o coração aberto para que eu possa cuidar da melhor maneira das minhas relações. Eu preciso entender que eu recebi um novo coração e esse novo coração precisa refletir nas minhas relações. É o reflexo de Cristo contínuo em cada um de nós. Queridos, quando nós temos essa realidade, o reflexo de Cristo em nós, misericórdia, bondade, mansidão e longanimidade. Nós sabemos que isso é difícil para nós, principalmente em relações conturbadas. Sentir a miséria do coração do outro, praticar a bondade, não evitar a guerra, mas procurar apenas a mansidão e estender a nossa paciência além das nossas forças. Queridos, é só na pessoa de Jesus. Mas se nós cremos que nós somos regenerados e podemos falar como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu aprendo a partir dessa realidade a viver o fruto do Espírito, eu posso agora praticar a misericórdia, eu posso praticar a bondade, eu posso praticar a mansidão, eu posso praticar a longanimidade, porque isso é que vai dar frutos na minha relação, é isso que vai gerar bons sentimentos dentro do contexto da relação. Esse é o terceiro ponto. O quarto e último ponto, queridos: disposição de viver atitudes que condizem com a roupa. Primeiro ponto, segundo ponto, nós falamos do abandono de atitudes que não condizem com a roupa que nós vestimos. Mas agora é uma oposição àquilo, que é exatamente uma disposição de viver atitudes que condizem com a roupa. Olha o que ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui nós encontramos, então, queridos, as atitudes que são agora diferenciadas, porque nós simplesmente vivemos a verdade do Evangelho. Nós passamos a viver aquilo, então, que Deus tem para cada um de nós, e esta nova roupa agora de Cristo, revestindo agora da pessoa de Jesus, irá nos levar a ter atitudes mais saudáveis, atitudes mais construtivas, atitudes mais abençoadoras, que irão produzir a unidade da nossa relação. Então, se você quer qualificar os seus relacionamentos, aprenda a viver atitudes que condizem com a roupa que você recebeu agora da pessoa de Jesus Cristo. E aí, queridos, suportai. Quando ele coloca suportai-vos uns aos outros, é exatamente uma compreensão que vai literalmente na direção oposta daquilo que nós ouvimos no começo dessa mensagem, que esta geração prega que nós não precisamos do outro, mas a palavra de Deus fala que nós somos suportes uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. E queridos, o suportar aqui não é você aguentar alguém, no sentido negativo da situação, mas exatamente você viver como suporte para alguém ou alguém ser o seu suporte no momento da dor, da fraqueza. É quando as nossas pernas não têm forças mais para caminhar e alguém se aproxima de nós e coloca o nosso braço sobre o ombro dela e ela se encaixa de tal forma que ela consegue nos carregar e fazer com que nós possamos caminhar. É isso que é ser suporte, é isso que é encontrar o sustento no outro. Isso é codependência. Nós dependemos sim uns dos outros. Nós precisamos aprender a viver essa realidade mutuamente, uns com os outros. Perdão. Aqui é um ponto essencial se nós queremos qualificar os nossos relacionamentos. Se tem uma das coisas que mais têm sido desprezadas, já que nós somos a geração da desconexão, com facilidade eu clico lá e desconecto, ou desfaço a amizade, ou excluo do meu grupo de WhatsApp, eu simplesmente não tenho mais por que praticar o perdão. Mas exatamente pelo fato de não praticar o perdão, de não perdoar e não ser perdoado, muitos de nós estamos enfermos, muitos de nós estamos doentes, muitos de nós estamos fracos, nós estamos vivendo a solidão mais profunda, porque nós não temos a humildade de praticar o perdão ou receber o perdão de alguém. Mas, queridos, quando nós entendemos perdoai-vos mutuamente, eu perdoo e você me perdoa, é exatamente viver a interdependência sendo restaurada. Então não é mais apenas a codependência, o viver junto,
mas exatamente o poder estar cuidando um do outro e vivendo entendendo que nós precisamos da interação, nós precisamos construir relacionamentos que o perdão é praticado, que o perdão é facilmente aceito um pelo outro, para que nós possamos viver essa interdependência, para que nós possamos seguir juntos e conquistar os nossos objetivos. Então, se você quer qualificar os seus relacionamentos, aprenda a perdoar. Queridos, relacionamentos qualificados pelo Evangelho. A partir agora desse contexto que nós lemos, nós iremos perceber que Paulo trabalha agora como que isso reflete nas relações, quando nós abandonamos sentimentos ruins e quando nós praticamos atitudes conforme a roupa e quando nós buscamos praticar bons sentimentos e boas atitudes, como que isso reflete nas nossas relações? Como que isso vai qualificar os nossos relacionamentos? É o que o apóstolo Paulo passa a dizer agora a partir do versículo 18, onde ele fala que as esposas agora irão aprender a respeitar os seus maridos. Ele vai dizer que os maridos irão amar as suas esposas. Ele vai dizer que os filhos serão obedientes e responsáveis. Os pais serão educadores e motivadores. Os ambientes profissionais serão saudáveis. Então, o reflexo de viver essa verdade do Evangelho nas nossas relações, a certeza que nós temos é que ela irá qualificar cada uma das nossas relações. Vai qualificar ali a relação marido-esposa, a relação pais e filhos, filhos e pais, e vai qualificar as nossas relações que irá além da nossa casa. Por exemplo, a nossa vida profissional e também relacionamentos altamente missionais. Então, quando eu vivo essa verdade do Evangelho qualificando as minhas relações, eu vou estar apto a pregar o Evangelho fora do meu arraial, que é o que o apóstolo Paulo fala de se comportar com sabedoria para com os que são de fora. Queridos, cada um dos nossos relacionamentos serão diretamente impactados pelo Evangelho. Quando nós tomamos a decisão de viver o Evangelho e ansiando pelo melhor e qualificando a nossa relação pelo Evangelho, a certeza é essa, que nós teremos relacionamentos saudáveis. Eu quero deixar com vocês aqui um último versículo, para que quando você pensar nas suas relações, seja a base ou a maneira que você vai construir os seus relacionamentos. Olha o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É exatamente permitindo que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração, de tal forma que as minhas relações, elas servem de uma instrução e aconselhamento mútuo. Eu aprendo com a minha esposa aprende comigo, eu aprendo com os meus filhos aprendem comigo, é a relação exatamente porque todos estarão firmados no mesmo evangelho. Então, se você quer viver a qualificação nas suas relações, aprenda a tomar uma decisão importante na sua vida, a permitir que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que através dela você possa instruir e aconselhar mutuamente dentro da sua relação. E a relação então passa a viver um momento de louvor, de salmos, hinos e cânticos espirituais e principalmente gratidão no vosso coração. Nós seremos gratos pelas relações que Deus tem dado a cada um de nós. Queridos, qualifique as suas relações a partir do Evangelho e viva a vida em abundância na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação do trabalho, na relação com os parentes mais próximos, na relação com os amigos, na relação com a sua vida missional, do testemunho do Evangelho, mas aprenda a viver, a qualificar as suas relações a partir da verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite dia a dia a vivermos esta verdade do Evangelho, qualificando cada uma das nossas relações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus nos guarde debaixo do paternal cuidado dele e que possamos experimentar abundantemente nas nossas relações o reflexo da verdade de Cristo Jesus. Eu quero orar com você, orar pela nossa vida,
orar por aqueles que estão sofrendo em relação ao Covid, pessoas internadas, a nossa cidade vivendo o caos, e aí então nós precisamos nos colocar em oração. Graças a Deus, nós aqui de casa saímos da quarentena, apenas a voz ainda continua um pouco rouca e umas tosses em algum momento do dia, mas eu estou 100% pela graça de Deus. Minha família fez o exame essa semana, para confirmar se todos tiveram. Mas tanto o Davi quanto a Janaína tiveram sinais muito presentes, muito visível. A Rebequinha só um dia com alguns sinais, alguns sintomas, mas Deus nos protegeu, Deus nos guardou, também guardou a equipe do nosso louvor. Deus tem sustentado. Continuemos orando pela Camila e orando por aqueles que foram colocados no grupo, compartilhado com a gente na quinta-feira, que também estão aí positivados. Agora à tarde, nós tivemos uma mulher da Central que compartilhou no grupo, que foi positivada, a Gislene, e também, infelizmente, hoje a Cleide, nossa irmã querida lá da Central, perdeu uma filha, 49 anos, por consequência do Covid. Nós temos o nosso presbítero Melo, que está bem melhor, mas continua internado. Nós temos que orar e muito, queridos. A nossa cidade está sofrendo, o nosso país, o mundo todo, mas vamos orar agora especificamente por aqueles que sofrem e pela situação da nossa cidade. Nós colocamos a nossa vida, apresentando os nossos relacionamentos. Queremos ver o melhor nas nossas relações. Queremos qualificar, Deus, através do Evangelho do Senhor. E nessa breve meditação na Tua Palavra nos orienta a necessidade de abandonar sentimentos ruins e atitudes que não condizem com a nossa vida com o Senhor. E aprender a Deus a viver sentimentos bons e praticar atitudes que condizem com a verdade do Evangelho em cada um de nós. Ó Deus, esclareça a mente de cada um, para que isso possa refletir nas suas relações, em nome do Senhor Jesus. E agora, como igreja, nos colocamos em oração mais uma vez, em favor daqueles que sofrem, pessoas que estão perdendo seus parentes, seus amigos pelo Covid, pessoas que estão com seus parentes internados, mas não têm acesso a eles, ó Pai. Ó Deus, tantas dúvidas, tantos medos, tantas incertezas, muitas pessoas sofrendo emocionalmente, ó Pai, por consequência dessa pandemia, pela consequência das relações conturbadas. Nós oramos que haja restauração também, ó Deus, nas questões emocionais, nas questões físicas, nas questões relacionais, e tanta gente sofrendo, ó Pai, as questões financeiras. Teremos um começo de semana difícil nessa fase vermelha, muitas pessoas sem o trabalho, sem o sustento, sem trazer o pão para casa. Que o Senhor seja gracioso, misericordioso, e assim, ó Deus, abençoe essas pessoas. Trate com elas, ó Deus, sustenta, fortaleça, traz o consolo, traz a paz aos seus corações. Sou grato ao Senhor pela minha vida, a vida da Jana, do Davi, da Rebeca, assim também, ó Deus, com a vida da Camila, do Vitor, ó Deus, da Olga, do Johnny, que, ó Deus, passaram bem, ó Deus, e assim estão recuperados. O Senhor continue abençoando, sustentando a Camila, nosso irmão querido presbítero Melo, a Gislene da Central, que agora também compartilhou no grupo da Central, que está com coronavírus. Pai, tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade. Sustenta, Deus, a sabedoria e a liderança dessa cidade. E assim, ó Deus, que o Senhor traga cura, traga realmente, ó Deus, a estabilidade da saúde das pessoas, porque tem tantas precisando de internação e nossa cidade está com 100% dos leitos já preenchidos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos protege debaixo do teu paternal cuidado. E assim nós oramos também pela nossa igreja. Fortaleça a nossa igreja, conceda graça e sabedoria, Pai. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que nos alertou sobre a importância de vivermos a verdade do Evangelho e confiando apenas na graça do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos impetrar a bênção, depois o amém tríplice. Que a graça do nosso bom Deus, o amor da pessoa de Jesus Cristo, o dom, o poder do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, Igreja do Senhor, nos ensinando cada dia a construir relacionamentos saudáveis, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.